Olá, aqui é a Marcela, mentora do Espaço Refúgio Emocional e Graça. Estou muito feliz de estar com vocês aqui essa semana. Temos tido reflexões incríveis sobre a história da nossa vida e sobre a história da vida de Jesus. E hoje nós temos uma reflexão também muito importante. Mas antes, vamos fazer uma oração? Pai, graças te dou pela vida de cada pessoa que este áudio está sendo acessado. Obrigada porque são vidas importantes para ti e tu tens se revelado de uma forma tão linda e acolhedora. Temos entendido a tua história e a nossa história. Muito obrigada por este privilégio. Continua falando conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, a proposta dessa semana é uma proposta de uma jornada que nós temos tido aí, muito interessante, e nós temos refletido, sim, a vida de Jesus a partir do olhar da sinopse dos evangelhos. Então, nós falamos que em Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados sinóticos porque eles apresentam relatos parecidos, porém estudados de forma paralela, né? Porque é um conjunto de informações que inclui também, a gente incluiu também o Evangelho de João para ter a compreensão ampla e profunda da vida de Jesus. Então, são relatos muito importantes que têm nos ajudado a entender essa linda história. E nós estamos na fase de falar sobre a concepção, né? Antes do nascimento, a concepção. E eu pergunto para você, como foi essa fase? Né? Quais são os registros de memórias que você tem sobre as falas dessa fase? Em que contexto social seus pais vivenciavam? A gente está refletindo, foi uma gravidez desejada, não desejada, num momento histórico desafiador, uma gravidez planejada, uma gravidez, em que contexto que teve esse nascimento? E antes da gente falar do contexto do nascimento de Jesus, que é o áudio de hoje, nós vimos que anteriormente teve um casal aqui, né, que nós trouxemos ontem, que também teve um desafio, né, que era Zacarias e Isabel. Então, é, eles já eram idosos e passavam por uma condição que só um milagre para que essa gestação ocorresse. E eles buscavam isso em oração, era um desejo deles. E ali eles receberam a visita, o Zacarias recebeu a visita do anjo que falou que a sua esposa iria engravidar. E ele duvidou, né? Naquele primeiro momento, ele teve medo daquele inesperado e ele se perturbou, teve medo diante daquela visita do anjo, daquela informação. Apesar de ser algo que ele queria muito, quando a gente recebe a notícia, às vezes a reação emocional, ela pode vir aí dessa perturbação emocional, porque a gente fala de feridas, de um processo longo, de um desejo tão aguardado, né, de algo tão que quantas vezes eles não devem ter alimentado essa esperança e realmente não aconteceu no momento que eles achavam. Então ele ficou perturbado. Mas dessa vez foi o próprio anjo que veio falar com ele. E, e esse contexto já é um contexto de nascimento de milagre, não é verdade? Se a gente for ver, essa gestação ela é um milagre. E então, hoje a gente vai falar da concepção de Jesus. Então, da mesma forma que Zacarias, ele recebeu ali a visita do anjo, Maria também recebeu essa visita, que também trouxe para ela essa notícia. Em Lucas 1, 26, 38, o anjo Gabriel, ele visita Maria lá em Nazaré, né? E ela também, como Zacarias, ela também ficou perturbada, porque como que ela iria gerar um bebê, como que ela iria ser mãe na condição que ela estava ali naquele momento. Então a situação sim deixou ela naquele primeiro momento querendo entender, né? Mas a gente observa que ela teve ali
essa abertura para tentar entender aquele contexto e aceitar. Ela teve uma postura positiva diante daquela notícia que ela estava recebendo, inclusive no final se sentindo privilegiada por ter sido a escolhida, né? Então, é, essa gestação tardia daquele casal seria alguém que iria ajudar a Maria. Ela precisaria de alguém próximo a ela para poder ajudar também nesses primeiros momentos ali, ela enquanto mãe de Jesus. E o anjo, ele diz isso. Ele falou: Maria, você não vai ficar sozinha, né? Tem ali a sua rede de apoio. Ele mencionou Isabel para Maria. E aí tem essa que Deus, ele nos conecta com pessoas que às vezes estão num processos parecidos com o nosso, mas que podem ser nossos mentores. Por já terem vivenciado essa situação, as pessoas às vezes elas têm essa bagagem para poder dar esse aconselhamento. Então eu te pergunto, é dar um significado ou não para os momentos desafiadores? Aqui é sim, eles estão dando um significado para isso. E às vezes a gente fica se lamentando, a gente fica remoendo a dor, mas por que de tanto tempo? Por que que demorou? Por que eu? Por que... E esses porquês, eles não nos trazem conforto emocional e não nos ajuda a avançar. Então, entender que esse contexto que se apresentou para minha história, da minha vida hoje, me habilita a ser alguém que multiplica um cuidado, multiplica um ensino frente a essa história, é muito mais positivo do que eu ficar em sofrimento por conta dessa história, né? Então, meu convite para vocês hoje é esse, é que quando chegar essas notícias que às vezes nos assusta, que às vezes é diferente dos nossos planos, que a gente acolha, tente entender que tempo é esse, vai contribuir com o que na história do propósito de Deus para minha vida, para da minha família, e que eu tenha paz e tranquilidade para viver essa situação, né? E sabendo que aqui eles ativaram a fé, né? Porque tá falando de coisas impossíveis humanas, mas que eles ativaram a fé para poder acreditar que aqueles milagres, aquelas situações iriam acontecer, né? Então, que a gente consiga caminhar dentro desse propósito. Amém? O que que vocês acharam do áudio de hoje? Nós vamos terminar então com uma oração. Pai, te agradecemos por essa oportunidade dessa reflexão. Nos dê coragem e ânimo para entender o propósito das circunstâncias das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Declare que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Um abraço.